Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. E aqui a gente vai abordar questões de enfermagem e saúde pública da banca FGV. Então, para você que está prestando concursos pelo Brasil desta banca, essas questões são de suma importância e vão agregar bastante no seu conhecimento, até mesmo porque são questões atualizadas, tá certo? Questão de número 1. De acordo com o Código de Ética, o profissional de enfermagem deve... Bom, gente, quando a banca pergunta deve, no caso de uma questão que fale sobre o Código de Ética, ela quer saber sobre o dever desse profissional de enfermagem. Ela não está perguntando sobre o direito e muito menos sobre proibições, tá certo? Então, para quem leu já o Código de Ética, tem ele na ponta da língua, lá na resolução do COFEN 564 de 2017, vai saber responder essa questão aqui de uma forma muito tranquila. Então vamos lá. Letra A. Usar o carimbo com nome completo, número e categoria de inscrição, né, no Corém, juntamente com a assinatura ou rubrica. B. Recusar-se a executar prescrição de enfermagem e médica na qual não constem assinatura e número de registro do profissional prescritor em qualquer situação. Essas duas alternativas, elas estão sim lá no Código de Ética. Porém, a letra A, que fala a respeito do uso do carimbo, no código, cita, né, começa lá no parágrafo 1º, citando que é facultado, ou seja, né, é opcional o uso do carimbo, segundo o Código de Ética. Porém, nós temos uma outra resolução, a 545 de 2017, como é uma lei específica, né, e lá fala da obrigatoriedade do uso do carimbo, né, então ela vai sobrepor o Código de Ética. Tudo bem? Bom, letra B fala de recusar-se a executar prescrição de enfermagem e médica na qual não conste assinatura e número de registro do profissional prescritor em qualquer situação. Aqui nesse caso, né, o profissional de enfermagem ele tem direito a se recusar nesse caso aqui. Tudo bem, pessoal? Então não é um dever, é um direito. Mas, por exemplo, se for uma situação de urgência e emergência, né? Aí, nesse caso, mesmo que não haja ali o carimbo, né? Por exemplo, o médico, tá? Ou o enfermeiro está próximo, ou até mesmo pelo telefone, né? Próximo a esse outro profissional, seja o técnico ou auxiliar de enfermagem. Então, nesse caso, é um caso de urgência, um caso de emergência, aí ele deve executar a prescrição. Tudo bem? Letra C. Ter acesso às informações relacionadas à pessoa, família e coletividade necessárias ao exercício profissional. Isso aqui é um direito. D. Participar da prática multiprofissional e interdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade, observando os preceitos éticos e legais da profissão. Isso aqui também é um direito e não um dever. E a letra E, orientar a pessoa e a família sobre preparo, benefícios, riscos e consequências decorrentes de exames e de outros procedimentos, respeitando o direito de recusa. Isso é um dever do profissional da enfermagem, tá certo? Orientar ali o paciente, a família a respeito do preparo, dos benefícios, dos riscos, das consequências decorrentes de exames, tá? De qualquer tipo de procedimento, tá certo? Então, a resposta correta é a letra E. Bom, eu gosto sempre de colocar justificativa, né, como explicação para algumas das alternativas da questão, quando eu percebo que vai gerar algum tipo de dúvida, então foi o caso aqui. Eu peguei o artigo 35 do nosso Código de Ética e coloquei para vocês conseguirem visualizar, né, ajudar a memorizar e entender como e do que se trata, tá certo? Bom, vamos lá. Então, o artigo 35 fala o seguinte com relação ao carimbo, ao uso do carimbo. Apor nome completo e ou nome social, ambos legíveis, número e categoria de inscrição no Corém, assinatura ou rubrica nos documentos quando no exercício profissional.
No parágrafo 1º, já fala que é facultado o uso do carimbo. Por isso que a alternativa A não está correta, tá certo? Com o nome completo, número e categoria de inscrição no Corém, devendo constar a assinatura ou rubrica do profissional. Então, nessa imagem que eu coloquei para vocês, conforme a Resolução 545 de 2017, mostra exatamente como que deve ser confeccionado esse carimbo, tá certo? Com o nome completo do profissional, logo abaixo o Corém, né? Com o estado em que o profissional trabalha, né? São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, tá bom? Qualquer outro estado, o número do Corém e a categoria profissional, ok? Parágrafo 2º, quando se tratar de prontuário eletrônico, a assinatura deverá ser certificada conforme legislação vigente, né? Então, já ter aquela assinatura reconhecida, tá? Digitalizada. Tudo bem, pessoal? Então, aqui é o jeito que vai ficar o carimbo depois de pronto, tá certo? Ali, ó, só faltou a categoria profissional. Não acrescentaram ali a categoria profissional. Então, após o número do Corém, teria que vir a categoria profissional. Questão de número 2. O conjunto de medidas comportamentais dos profissionais de saúde visando a prevenção de contaminação cruzada. Então, percebam, é para prevenir a contaminação cruzada entre o ambiente sujo e o ambiente limpo, né? Para que não haja esse contato. Na ausência de barreira física ou barreiras físicas, né? Vidros, paredes, tá? É denominado. Então, qual das alternativas, né? Qual o conjunto de medidas que deverá ser feito para evitar, né, esse cruzamento de contaminação entre a área suja e a área limpa de algum setor, tá? Isso na ausência de barreiras físicas. Não tem barreiras físicas, então como que a gente vai fazer para evitar esse contato da área suja com a área limpa? Letra A, antisepsia. B, desinfecção. C, barreira técnica. D, precaução por contato. E letra E, bloqueio preventivo. Bom, pessoal, antisepsia, por definição, não é, tá bom? E aí eu coloquei para vocês logo em seguida a definição de cada um desses termos aqui. A desinfecção também não é, né? A gente usa esse processo de desinfecção depois que a área está contaminada, não é verdade? E a antisepsia, ela é feita, né, também para retirar micro-organismos de uma superfície, não é? Bom, nesse caso aqui, barreira técnica seria a resposta, tá bom, pessoal? Então, na ausência de barreira física, a gente tem a barreira técnica, né? Ou seja, entre os profissionais. Os profissionais, por exemplo, né? Eles não entrarão em contato uns com os outros. Por exemplo, o profissional da área suja não vai circular na área limpa, né? E vice-versa. Então, seria uma barreira técnica. Precaução por contato também não tem sentido, né? E o bloqueio preventivo, igualmente, não se encaixa aqui nessa definição. Um exemplo de bloqueio preventivo, por exemplo, seria, né, um paciente que está colonizado com uma bactéria, né, multiresistente, ele fica restrito a um leito de um quarto privativo. Isso seria uma forma de bloqueio preventivo, né? Então, a gente vai ver a definição de cada um deles agora e a nossa resposta é a letra C. Então, pessoal, está aqui a definição de cada um desses termos da questão, tá bom? A antisepsia é o conjunto de medidas para inibir o crescimento de micro-organismos ou removê-los de um determinado ambiente, ok? A desinfecção é um processo que elimina micro-organismos patogênicos de seres inanimados, né? Seres
que não têm vida, mesa, cadeira, né, o próprio leito, suporte de soro, né, as bombas de infusão, sem atingir necessariamente os esporos, ok? Pode ser de alto nível, intermediário ou baixo, né? A desinfecção de alto nível, ela consegue até destruir alguns esporos, né? Só quem destrói completamente é a esterilização. C, né? Barreira técnica, que foi a nossa resposta. Procedimentos, né? São procedimentos padronizados que visam minimizar o risco de contaminação cruzada quando não há barreira física. Precaução por contato devem ser seguidas em todos os pacientes, independente da suspeita ou não de infecções, né? Então, a precaução por contato, ela é feita, por exemplo, com o uso de alguns EPIs. A gente pode citar aí, por exemplo, né, a luva de procedimento, né, o capote, que é o avental, né? Em cada lugar fala de uma forma, né? Ou capote, ou avental, touca. Bloqueio preventivo. Medidas de bloqueio epidemiológico de contato em pacientes com colonização / infecção por micro-organismos multiresistentes. Questão 3. Os medicamentos potencialmente perigosos ou de alta vigilância são aqueles que apresentam grande risco de provocar danos significativos ao paciente quando administrados de maneira incorreta. Então, maneira incorreta pode ser a diluição incorreta, a via incorreta, a velocidade incorreta, né? Entre esses medicamentos estão. Então, a questão está perguntando, a FGV quer saber se o candidato sabe qual das alternativas apresenta dois tipos de medicamentos que são potencialmente perigosos. Tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. Letra A, insulina e diclofenaco de potássio. Sabemos que a insulina, em qualquer uma das suas apresentações, né, seja a insulina regular, a insulina NPH, a ultra rápida, ela é um medicamento potencialmente perigoso, tá? Mas o diclofenaco de potássio, não. B, o sulfato de magnésio e o ciprofloxacino, né, que é um antibiótico. O sulfato de magnésio injetável, ele é considerado, sim, um medicamento potencialmente perigoso. Ele nem colocou aqui, a banca no caso, né, nem colocou aqui se é injetável, né, se é via oral, não colocou, tá? E ciprofloxacino não é um medicamento potencialmente perigoso, então também não seria a letra B. C, dipirona monoidratada e sulfato de magnésio. Mais uma vez, o sulfato de magnésio e a dipirona não é considerada uma medicação potencialmente perigosa. Letra D, o cloreto de sódio 20% e glicose hipertônica 25%. Gente, existe uma lista de medicamentos potencialmente perigosos, tá bom? Bom, cloreto de sódio hipertônico a partir de 0,9%, né? O cloreto aquele é hipertônico, tá? Então, cloreto de sódio a partir aí de 0,9% já entra nessa categoria, tudo bem? E a glicose hipertônica a partir de 20% já entra também, né, igualmente nesta categoria de medicamento potencialmente perigoso, ok? Então, essa seria a nossa resposta. E a letra E fala que é o ibuprofeno e o cloreto de potássio, né, a 19,1%. A gente sabe que o cloreto de potássio injetável é um medicamento potencialmente perigoso, né? Ele apresenta um grande risco de provocar danos significativos ao paciente, né, até levar à morte. E o ibuprofeno não entraria, né? Aí o ibuprofeno é um anti-inflamatório, né? Desculpa, um anti-inflamatório e analgésico não entraria nessa categoria. Então, pessoal, a nossa resposta é a letra D de dado. Questão 4. A respeito das infecções sexualmente transmissíveis, as chamadas ISTs, assinale a afirmativa correta. Letra A. Todas as ISTs causam corrimento como manifestação clínica inicial.
Não é verdade, pessoal. Nem todas as ISTs provocam corrimento, como por exemplo o HPV. O HPV não provoca corrimento, né? O HIV também não, o HTLV também não, tá bom? B. A vaginose bacteriana e a candidíase vaginal são as ISTs mais comuns. Também não é um dado verdadeiro, tá bom? Por exemplo, nós temos aí explosão de sífilis e gonorreia, né? Bem recorrentes, né? Bem frequentes aí, com um volume de pessoas que contraíram sífilis e gonorreias, um número bastante alto, tá? C. As feridas genitais são manifestações clínicas exclusivas da sífilis. Também não é verdade. Nós temos o cancro mole. O cancro mole, né? Ele também provoca feridas, tá bom? Assim como a sífilis. O HPV pode ser transmitido da mãe para o filho durante o parto? Pode. Essa alternativa está correta. Pode sim, se for parto vaginal, né? Vai passar pelo canal vaginal, canal de parto, e se a mãe estiver com as vesículas, né? Estiver com o HPV ali ativo, sim, ela pode sim transmitir o vírus para o bebê. Letra E. A camisinha feminina não é um método eficaz na prevenção de IST. Ah, gente, essa daí, né? Lá na cara que está errada, né? Claro que ela é um método eficaz, assim como uma camisinha masculina também. Bom, gente, nossa resposta, letra D de dado. Questão de número 5 e última questão dessa nossa aula aqui. De acordo com as orientações do Ministério da Saúde, calendário da criança, assinale a opção que indica todas as vacinas que devem ser aplicadas na dose de meio ml e por via intramuscular, né? Então vamos lá, pessoal. Para acertar esse tipo de questão, o candidato tem que estar com o calendário de vacinação na ponta da língua, né? E não somente os meses e os imunobiológicos, né? Também precisa saber, principalmente, as vias de administração, né? E por último, aí a dose, que não é sempre que cai, porém, se cair, o candidato já vai saber a resposta. Letra A. Papiloma vírus humano, HPV, rotavírus humano e DTP, IB e hepatite B, no caso ele colocou como a pentavalente, tá bom? Bom, a pentavalente sim, ela é por via intramuscular, né? Rotavírus é via oral, assim como a VOP também, que é a vacina contra a poliomielite, né? Por via oral, né? No caso, nós temos a VIP, que é inativada, e nós temos a VOP, que é atenuada, ok? E HPV intramuscular. B, hepatite B é intramuscular, pneumo 10 e meningo C. Os três imunobiológicos citados aqui na letra B são pela via intramuscular na dose de 0,5 ml. Então essa é a nossa resposta. C, sarampo, cachumba e rubéola, tríplice viral. Tríplice viral é via subcutânea. Febre amarela, subcutânea também, e a hepatite A, que é intramuscular. Então, a gente sabendo, pessoal, essa questão, se vocês souberem somente a via, vocês já conseguem eliminar as alternativas e descobrir qual é a certa. Tudo bem? Ah, eu não sei exatamente a dose. Não tem problema. Sabe a via? Então tá tudo certo. D. Pneumocócica 23. Aqui ele está falando do calendário da criança. A pneumo 23 é dada no idoso, tá? E não na criança. Febre amarela, né? A pneumo é intramuscular. A febre amarela é subcutânea, né? E a tríplice viral, aqui no caso é a tetraviral, porque é a tríplice mais varicela, é subcutânea. Letra E, difteria, tétano e coqueluche, que é a DTP, tá? Rotavírus humano e a varicela. Bom, a gente já viu que rotavírus, né, é via oral, só batendo o olho nessa, a gente já elimina o restante. Bom, pessoal, resposta letra B.
E agora vamos para a justificativa que eu coloquei para vocês cada uma das vias desses imunobiológicos. Olha lá. Via intradérmica, ela não foi citada ali na questão, mas eu acrescentei para vocês. BCG. BCG é feita na via intradérmica, tá bom? Via oral é a VOP e rotavírus. Subcutânea, nós temos febre amarela, varicela, tríplice viral e a tetraviral. Então, a maior parte dos imunobiológicos de origem viral, eles são feitos por via subcutânea. A maior parte, tá? Por exemplo, hepatite B é vírus, mas é feita intramuscular, tá? Intramuscular, vamos lá, hepatite B e A, tá? IB, que é hemófilos influenza B, né? HPV, influenza, a VIP, tríplice bacteriana, que é a DTP, difteria, tétano, coqueluche, a DT, que é difteria e tétano, pentavalente, que são as 5, né? A hepatite B, a DTP e a IB, pneumocócica e meningocócica. Todas essas por via intramuscular. Bom, pessoal, deu para memorizar? Deu para ter um norte, para entender um pouquinho como que funciona a banca FGV? Então, estão aí alguns modelos de questões e é exatamente dessa forma que ela gosta de cobrar em prova e são questões muito recentes. Tá bem, pessoal? Então, um grande abraço, espero que tenham gostado e agora virão mais aulas aqui para o canal também, para te ajudar nas provas de concurso público. Um grande abraço e até a próxima aula.